Senhoras e senhores, muito boa noite. Aqui quem fala é o Douglas. Estamos aqui para a continuação do nosso tutorial de plano de voo no Sarpas NG. Assim você nunca mais vai ter seu plano de voo negado aqui dentro do Sarpas, tá bom? Então, basicamente, eu já deixei o nosso cabeçalho aqui já digitado para a gente agilizar o nosso vídeo, né? Então, entrei no Sarpas, cliquei ali na aba de selecionar voo e estou aqui com as informações, certo? Então, aqui está o nome em proveito de quem é que está fazendo esse plano de voo, né? Aqui nós temos as aeronaves, supondo que você tem mais de uma aeronave cadastrada, né? Então eu tenho um Mini 3, um Mini 4, um Mavic. Você pode selecionar todas as aeronaves aqui. Você não precisa selecionar, fazer um plano de voo para cada aeronave. Você pode selecionar todas, tá? Pode sair todas. Da mesma maneira, os pilotos, supondo que eu tenho uma empresa, então aqui vai estar o nome da empresa e aqui eu vou colocar os pilotos que vão voar com esse drone, tá? Temos aqui o perfil de operação. Nesse perfil de operação, então, aqui nós temos os 6 tipos, né? Que eu citei na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar um card aqui na parte de cima do vídeo para que você clique e assista a primeira aula para você entender de fato o que é cada tipo desse aqui. Mas voltando para nós na área da cinematografia, nós vamos usar basicamente o padrão e o entorno de estruturas, tá? Atípico não vamos utilizar, aeroagrícolas não vamos utilizar, aerolevantamento também não, e o recreativo também para aerocinematografia não, somente para, como diz, voo recreativo, tá? Vamos deixar no padrão aqui, certo? O nome da operação, você pode colocar um nome para você se localizar posteriormente, tá? E o tipo de voo, então aqui nós temos o Veloz, E-Veloz e V-Veloz, tá? Vamos colocar aqui só para vocês verem, se coloca em E-Veloz, ele abre a aba Comunicações, tá? Nessa aba Comunicações, você vai clicar, você está vendo que está vermelho, você vai clicar nele, vai clicar para adicionar, aqui você vai adicionar os seus observadores, tá? Então o Joãozinho vai ser meu observador, o telefone dele vai ser esse daqui, tá? Se você utilizar rádio, tá? Se você utilizar rádio, você coloca a frequência do rádio aqui. Se você for comunicar por telefone, você deixa só aqui, tá bom? Você vai clicar em continuar, você está vendo que a comunicação já ficou verdinho, tá? Mas aqui como é pra gente, vai ser um voo visual, então vamos deixar aqui no Veloz. Aqui só foi para você ver que dá para adicionar, é onde você adiciona os observadores, tá? Aqui você vai colocar uma observação do que é o seu vídeo, para que é o seu voo, tá? Nessa janela e a janela de operação, você vai colocar a data e a hora, tá? Eu coloquei uma hora aqui só porque depois a gente vai ter um exemplo de solicitação de plano de voo em área de aeródromo. Então, é recomendável que você faça dentro de uma hora ou até menos, tá? Quanto menor tempo você conseguir fazer esse vídeo, maiores são as chances de você conseguir aprovação, tá? Eu vou explicar daqui a pouco, um pouquinho para frente do vídeo. Então, nós vamos clicar aqui agora em avançar, tá? Vamos pegar aqui como exemplo a cidade de Porto Seguro. Porto Seguro vai ser legal para a gente exemplificar, tá bom? Então, estamos aqui na nossa cidade de Porto Seguro, tá? Então vamos simular que a gente vai fazer um voo aqui, ó, nesse bairro aqui. Supondo que eu quero fazer um voo nesse bairro. Ficou vermelhão, por quê? Porque quando é piloto profissional, ele vem com um raio de 10 mil metros, mas como a gente viu, no padrão você pode um raio de até 500 metros, tá? O ponto de decolagem, eu vou colocar aqui para decolar do centro, tá? Agora aqui vem o primeiro erro que o pessoal tem os seus planos de voo negado, tá? Lembra que eu falei lá que a gente tem altitude e altura, tá? O DCEA, ele trabalha basicamente com altitude, tá? A altura é em relação ao solo, ao drone, correto? A altitude é em relação ao drone e o nível do mar, tá bom? Para você basear o DCE, sempre trabalha com o nível do mar, tá? Como eu sei isso? Olha aqui, quando eu cliquei aqui que eu vou decolar do centro, tá? Vocês podem ver que eu vou colocar do lado para ficar mais fácil para vocês, ó. Você clica aqui do ladinho, olha aqui embaixo o que aparece, tá? Olha o que aparece aqui. Aparece então que eu tenho 52 metros de altitude ou 171 pés. Então aqui é em metros e aqui é em pés, tá? Quando você coloca um raio, igual eu coloquei um raio de 500 metros aqui, certo? O sistema vai basear a sua
altura de voo no ponto de maior elevação desse raio. Então, vamos lá, supondo que aqui no centro fosse o maior ponto de elevação. Então, quando eu clico aqui, eu tenho 52 metros de elevação, certo? Se eu posso voar 120 metros, então significa que eu posso voar 120 metros de altura, tá? E 172 metros de altitude. A altitude é o quê? É a distância em metros mais a distância em metros do terreno. Então, eu posso voar a 172 metros de altitude em relação ao nível do mar, só que em relação ao solo eu posso voar a 120. Ou seja, aqui, para resumir, se eu estiver voando a 120, aqui eu vou estar voando a 120 metros de altura, mas estarei voando a 172 metros de altitude, tá bom? Supondo que você colocou 120 metros. Ok, aqui eu estou voando a 120 metros ou 172 metros de altitude. Mas se eu vim com o meu drone para cá, olha só, 43 metros de altitude. Então, se eu somar 120 metros aqui, 163, correto? Então eu posso voar até 163 metros de altitude. Só que lembra que eu falei que o drone ele se baseia pela área de maior altitude? Então, quando aqui está 52 metros mais 120 metros, ele vai considerar o quê? 172 metros em todo o raio. Então, ele considera que eu vou voar a 120 metros em todo o raio. Só que neste ponto aqui, eu tenho um declive. Então, aqui, se aqui eu tenho 52 e aqui eu tenho 43, eu tenho 9 metros a menos. Se eu tenho 9 metros a menos, significa que aqui eu vou estar 9 metros a mais de altitude que em relação aqui. Tá? Então, aqui, em vez de eu estar a 120 metros em relação ao solo, eu vou estar a 129 metros. Então, se eu colocar a altura aqui de voo de 120 metros, o meu plano vai ser reprovado. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Qualquer coisa depois eu tento fazer um outro vídeo explicando essa parte só, para vocês entenderem, tá bom? Então vamos colocar aqui uma altura, qual que é a forma da gente prevenir isso? A gente coloca uma altura inferior, tá? Então, se o limite é 120 metros, vamos colocar aqui 80, tá? Neste caso aqui, gente, 80 metros vai infringir a área do aeroporto, tá? Eu vou colocar só para vocês verem, tá? Então, quando você clica aqui ó, em verificar interseções, você vai ver o seguinte, olha só. Eu estou infringindo a FRZ, lembra? Flight Restriction Zone. Flight Restriction Zone, meu inglês é uma beleza. Eu estou infringindo de 3 aeroportos a 80 metros. Lembra que eu falei que todo tipo de operação tem as suas particularidades? Às vezes, 80 metros aqui, eu firo a zona de proteção do aeródromo. Mas às vezes, numa altura mais baixa, não. Então vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui 60. Vamos ver. 60 metros. Olha só. Já não estou ferindo a altura, tá vendo? Em nenhum aeroporto. Aqui eu defino o local, o meu plano de voo vai ser aprovado, com certeza, e dentro daqueles 30 minutos de antecedência, a 60 metros, com raio de 500 no voo padrão. Meu voo aqui vai ter que ser aprovado automaticamente pelo sistema, tá? Vamos partir agora para o outro método, tá? Então, vamos partir para o outro método aqui, então, agora. Vamos colocar aqui no base de voos e vamos colocar em torno de estrutura, tá? Vamos voltar aqui para Porto Seguro, ok? Vamos lá. Supondo agora, pessoal, que eu quero fazer um voo, ó, aqui está o aeroporto, certo? Eu vou fazer um voo aqui nesse bairro, uma vistoria de obra. Então vamos lá. Lembra? Em torno de estrutura, raio, limite horizontal de no máximo 30 metros. Então lá, ó, 30 metros, tá? Ponto de decolagem, vamos decolar do centro. Supondo que aqui eu tenho um sobrado, 10 metros de altura, pela legislação, 5 metros a mais, 15 metros de altura só que eu vou voar. Vou colocar 15 metros aqui,
Mas olha só, a hora que eu fazer a análise de preliminar, eu estou ferindo, olha só, o plano de operação de eu estou ferindo a zona de segurança de 2 locais distintos. Porto Seguro, tá? E um heliponto, que é esse aqui, ó. Aqui também tem um heliponto, eu estou ferindo essas duas regras. Vamos colocar isso aqui então um pouquinho mais para o lado. Vamos supor que fosse aqui o nosso voo. Para que eu vou fazer isso aqui? Porque daí eu consigo deixar só de um aeroporto, tá? Olha lá. Beleza, eu não firo mais a zona de proteção do heliponto que está aqui, só firo do aeroporto. Cara, eu preciso fazer o voo aqui, eu fui contratado e eu tenho que fazer esse voo aqui. Como eu faço essa solicitação, tá? Então a ponto de decolagem vai ser do centro, certo? Eu vou verificar interseções, ele vai avisar que eu tenho um erro, tá? Que eu estou dentro de uma área. Se eu só clicar em definir local e enviar, o meu plano de voo vai ser recusado, porque eu estou dentro, então eu preciso de documentos extras. Que documentos extras são esses? O primeiro eu vou deixar na descrição um link, tá? Eu vou deixar na descrição um link do Drive e vai ter esses dois documentos lá nesse link, tá bom? O primeiro documento é esse termo de coordenação para operações de aeronaves não tripuladas. Então você vai ter que pegar esse termo, aqui nessa primeira parte você vai preencher com os seus dados pessoais e o código SARPA seu, informação da concessionária, informação do aeródromo, característica da área de operação, isso aqui vai ser preenchido pelo aeroporto, tá? Você vai ter que pegar esses dados, vai ter que procurar quem que é o responsável pelo aeroporto para que ele preencha esses dados aqui para você. Você então vai levar preenchidas as informações do operador e você vai levar preenchido aqui, ó, as características da operação, ok? Então o objetivo da operação, então, sobrevoo, verificação de obra, a frequência do voo barra duração do voo. Então, eu vou fazer, por exemplo, 4 voos de 15 minutos cada. Então, 4 barra 0015, tá? O período da operação, a data, horário da operação. Aqui que eu falei, gente, quando você vai solicitar qualquer tipo de operação perto do aeródromo, quanto menos tempo você ficar, melhor, tá? Então você coloca ali 1 hora no máximo, tá? 1 hora no máximo. Se não tiver como, você coloca 2, mas aí vai depender muito se vai ter voo nesses horários ou não, tá? A tipo de operação aqui, visual, ou pode ser veloz, né? Se de repente você estiver usando um óculos FPV, então você tem que ter um observador. E se você tiver um observador, você vai colocar os dados do observador aqui nas observações, tá? E aqui tem algumas perguntas que o pessoal do aeroporto vai marcar se você tem que fazer essas ações ou não, tá? Ele vai colocar a validade aqui em meses, local e data, você vai assinar e o operador do aeródromo vai assinar. Feito isso, você vai escanear esse documento, tá? Deixa esse documento escaneado no seu computador, porque daí você vai preencher para você ter uma maior chance do seu plano de voo ser aprovado, você vai preencher também a avaliação de risco operacional. Esse documento vai estar em formato Word, nesse link você pode baixar e editar ele com os seus dados, tá? Então você vai colocar o seu nome, o seu CPF, os dados da sua aeronave, modelo e serial, tá? E aqui nós temos a avaliação de risco propriamente dita. Nesse modelo eu coloquei 4 avaliações de risco, que a primeira situação é a perca do sinal com controle, a segunda situação, a existência de tráfego aéreo local, a terceira situação, a presença de pessoas não anuentes, e a quarta situação, vento forte. Como que eu faço essa avaliação de risco? Você vai ter que verificar o local que você vai fazer e preencher ele. Como que eu preencho? Probabilidade de ocorrência vai de 1 a 5. Aonde eu encontro essa probabilidade? Aqui, ó. Desce um pouquinho, vai estar aqui. Então nós temos os níveis de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, cada um com uma situação, tá? E a severidade da ocorrência, que vai de A a E, cada um com a situação, e aqui tem explicando o que é cada situação, tá? Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, a primeira situação, que é a probabilidade de perca do link do controle, né? Então a probabilidade disso ocorrer é remoto, né, médio, porque há indícios que isso pode acontecer, mas a severidade da ocorrência é insignificante, porque se ele perder o link, no caso do meu drone, ele vai voltar para o home point inicial, tá? Risco 3E, como que eu acho esse risco? 3, o remoto é insignificante. Tolerabilidade, isso aqui é o quê? Baixo risco. Onde eu acho isso? Aqui embaixo também.
tem uma tabela, ó, 3E, que cor que é? Laranja, laranja, baixo risco, tá? Aqui nós temos um nível hierárquico da autorização de operação. Como aqui eu estou dando um exemplo de uma pessoa civil que tem o dono cadastrado, eu deixei como operador licenciado. Mas supondo que essa avaliação de risco, quem está fazendo é uma empresa. Então ela pode colocar aqui o nível hierárquico, alguém que autorize realizar esta situação. Tá? Exemplo aqui, vento acima de 20 nós. Supondo que se o vento estiver acima de 20 nós, o único que pode autorizar a aeronave decolar nessas condições é o presidente da empresa. Um exemplo que a gente pode colocar aqui. Como aqui é o caso de pessoa física, fica operador licenciado em tudo, tá? E daí você vai colocando as situações de risco para cada pessoa aqui nessa situação, tá? Então, por exemplo, a existência de tráfego aéreo no local, nós estamos lá do aeroporto. Então, a probabilidade de tráfego aéreo do lado do aeroporto vai ser o quê? Frequente. Então você vai colocar aqui 5, frequente, em vez de ser improvável, vai ser frequente, é bastante frequente a presença de tráfego aéreo na região. Tá? A severidade da ocorrência, nesse caso, A, catastrófico. Por quê? Se ocorrer um encontro com a aeronave tripulada, pode ocorrer a queda da aeronave e morte de pessoas. Então aqui seria 5A. 5A vem na tabela, aqui ó, 5A. Seria o quê? Risco extremo. Então você colocaria aqui risco extremo. E o nível hierárquico aqui também é a pessoa que pode autorizar. O que está em amarelo, gente, é a medida de mitigação do risco. Então, supondo que aqui, o que eu posso fazer para diminuir esse risco? No caso da situação 1, um checklist e verificar a programação do drone conforme a norma do fabricante. Na situação 2, que é das aeronaves, antes de autorizar a operação, o operador deve assegurar que não tem tráfego e lá, entendeu? No caso 3 aqui seria a presença de pessoas não anuentes, a utilização do checklist específico e a parte de vento. Se você achar que tem uma situação a mais do que isso, você pode colocar aqui embaixo. Situação 5, 6, 7, quantas situações foram pertinentes para aquele risco que você acha que seja risco naquele local. Tá bom? Desce aqui embaixo, coloca o nome de quem fez a avaliação de risco, a data de assinatura e a validade de até 1 ano após a data da confecção. Salve isso aqui. Feito isso, tá aqui dentro, você vai definir o local, tá? Definindo o local, quando você clicar em avançar, vai abrir a última parte do plano de voo. Aqui, nesta parte de baixo, é onde você vai colocar, né? Essa parte de baixo aqui é onde você vai colocar lá aquele documento que você pegou do aeroporto e a sua avaliação de risco operacional e vai enviar. Lembrando que toda operação próximo da área, a verificação do sistema é de maneira manual, não é automática, então por isso é solicitado que seja pedido o prazo de 4 dias antes, tá? Então no caso aqui um exemplo mesmo, hoje é dia 8, eu pedi lá para o dia 30, então eu estou pedindo bem antes dessa situação. Você clica em enviar e aguarda a aprovação, tá? Vamos lá. Agora, vou dar um exemplo. Vamos voltar aqui na localização. Então, gente, ó, para vocês verem que, como eu falei, cada tipo é um tipo, correto? Olha só. Aqui eu não consigo voar 15 metros. Mas e se fosse aqui? Olha só. Nessa posição, a opção em torno da estrutura não tem nada ferindo a essa altura, não tem nada ferindo a zona de proteção do aeródromo. Se eu aumento a altura, supondo que aqui fosse um prédio de 45 metros, eu posso voar 5 acima, 50, provavelmente vai ferir. Olha lá. E tá vendo que agora feriu? Só para vocês terem a noção. De 2, certo? Que foi do heliponto aqui, que é de helicóptero, e do aeroporto. Se você precisar voar nessa altura e são 2, você vai precisar de 2 documentos desse. Um para o aeroporto e um para o heliponto. Então você tem que prestar atenção quantos que você está ferindo. 2, 3, 4. Então isso é o que manda, tá? Tirando isso, gente, não tem muito segredo. A gente pode voar, vamos lá, vamos colocar aqui, quer dizer, vamos voar aqui embaixo, só para vocês tirar agora a dúvida. Então nós vamos colocar aqui, vamos colocar aqui
o raio, supondo, tá? Que eu mudei lá para o padrão, tá? Coloquei para o padrão, vamos voltar aqui para 500 metros, certo? Eu mudei lá para o padrão, exemplo. Vamos colocar a altura aqui de 60 metros e vamos verificar se tem algum aeroporto próximo. 60 metros é uma altura boa? Não sei. Como que a gente vê? Nós clica aqui, ó. Clica aqui. Vamos lá. 51 metros. Aqui tem quanto? 50. Aqui tem quanto? 53. Aqui tem quanto? 49. Aqui tem quanto? 45. Então nós temos uma média aí, vamos dizer, de 10 metros. Coloquei 60, vai dar tranquilo, tá? Se eu colocasse até uns 80 metros aqui também daria tranquilo, sem problema. Tá bom? O seu plano de voo, se você seguir dessa maneira, o seu plano de voo nunca vai ser reprovado no DCEA. Tá bom? Aqui no Sarpas. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição através do voecomigodrones@gmail.com ou através aqui da página do YouTube ou também lá da página do Instagram em Voe Comigo Drones, tá bom? Um grande abraço a todos e te vejo no próximo vídeo tutorial do canal.